Olá pessoal, bem-vindo a mais um Por Dentro da Fundatec, hoje com a aula sobre conjuntos numéricos, ok? Então a primeira coisa que tem que saber são os conjuntos que aparecem, tá? Que a gente trabalha, que é o conjunto dos números naturais, aquilo que veio naturalmente, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? São números inteiros, eles não são nem frações, nem números decimais, são números inteiros e positivos, tá? Bom, o Z, que é chamado então de inteiros, tá? Dentro dele, ele tem os naturais, ou seja, ele contém os naturais, tá? Então, todos esses números 0, 1, 2, 3, 4, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros, mais a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Todos esses números fazem parte ou pertencem ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, os racionais, ele contém tanto os inteiros quanto os naturais. Esses números estão dentro dele. Por quê? Qualquer número que seja natural inteiro, tu pode escrever ele na forma de fração. Por exemplo, 16 quartos. 16 quartos, ó, ele é uma fração, mas se eu simplificar ela ou dividir, ele vai me dar o número 4, que é um número natural. Então eu consegui escrever um número natural em forma de fração, por isso que ele está dentro dos racionais. Então aqui entra as outras frações, que quando for dividir, vai dar um número com vírgula, tá? 1/2, 3 quartos, menos 7 quintos. Entra também dentro desse conjunto os números decimais finitos, ou seja, aqueles que têm fim. Então, por exemplo, 0,3, 1,42 são números decimais finitos. A parte decimal ela possui um fim, tá? E além disso, nós temos as dízimas periódicas, ou seja, são aqueles números com vírgula, tá? Números decimais, onde são infinitos, mas existe periodicidade, ou seja, existe uma repetição. Então, por exemplo, 0,111 e assim por diante. O que acontece? 1 está sempre repetindo, tem uma dízima periódica. 3,14, 14, 14. Ó. Pode ver que o 14 está sempre repetindo, então existe uma periodicidade. Então ele faz parte do conjunto dos números racionais. Ele pertence ao conjunto dos racionais. O I, que é os irracionais, tá? Aí são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Então, a raiz de 2, ela é uma raiz inexata. Então, todas as raízes inexatas entram aqui no conjunto dos números irracionais, tá? Então, raiz de 2, raiz de 3, menos raiz de 5. Quem entra aqui também é o π, tá? Que é uma 3,14, 15 e aí vai milhões de casas decimais e não existe repetição. O número de Euler ou de Euler também, a parte decimal não existe repetição. E junto entram aqui as dízimas aperiódicas. Aperiódica significa não tem periodicidade, ou seja, não existe repetição na parte decimal. E então ela entra dentro dos irracionais. E a união desses dois conjuntos, dos racionais com os irracionais, nos dá o conjunto dos números reais. Então, a união desses dois surge o conjunto dos números reais. Então, uma coisa importante também para se ver aqui, que os racionais e os irracionais são conjuntos distintos, são conjuntos diferentes. Então, logo, não existe nenhum número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Beleza?
Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar a ideia de propriedades e operações aritméticas, tá? Então as propriedades dos conjuntos numéricos e as operações matemáticas que a gente realiza com eles. Num outro vídeo nós vamos ver a parte da simbologia e como a gente trabalha com essa simbologia e as operações com conjuntos, tá? Não com os elementos. Então vocês podem ver que no início do vídeo, eu sempre quando tratei de falar quando um elemento está dentro de um conjunto, eu tentei usar as palavras pertence e não pertence. Então quando eu estou falando de elementos, tá? Que são os números que fazem parte de um conjunto, para dizer se eles estão dentro desse conjunto ou não, eu uso pertence e não pertence. Então elementos eu só posso utilizar o pertence, tá? E o não pertence. Quando eu quero falar se um conjunto está dentro do outro, eu tenho que falar em está contido ou contém, ou não está contido e não contém. Então isso é muito importante aqui, porque é uma das pegadinhas que a banca coloca, que é trabalhar as palavras. Então tu tem que saber o que o pertence e não pertence está relacionado ao que, assim como está contido e contém está relacionado a outras coisas. Então, pertence e não pertence, elementos, está contido e contém, está trabalhando com a ideia de conjuntos. Então, bastante cuidado nisso aí, tá? Então, aqui eu tenho um esquema menorzinho que eu fiz, tá? Natural, inteiro, racional, irracional, e a união disso tudo são os reais. Para a gente poder dar uma olhada na hora de resolver as questões. Na hora da prova, tu pode fazer isso aqui rapidinho que te ajuda a solucionar a questão, tá? Então vamos dar uma olhada na primeira. Diz lá: assinale a alternativa correta acerca dos conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números irracionais. Então está dizendo que os naturais ele está contido, ou seja, ele está dentro do irracional, o que é falso. Então a letra A já está errada, tá? Letra B. O conjunto dos números inteiros não positivos não está contido no conjunto dos números racionais. Bom, o que ele está dizendo ali? Números inteiros não positivos. Então ele está falando dos negativos. Ele está dizendo que os negativos não fazem parte dos racionais. Pelo contrário, né? Todo Z está contido dentro dos racionais. Então, letra B está errada. Tanto positivo quanto negativo está dentro dos racionais. Letra C. A intersecção do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais são as dízimas não periódicas. A intersecção, eu estou dizendo que existem números que fazem parte tanto de racional quanto irracional. Isso é intersecção, faz parte dos dois. E está dizendo que as dízimas aperiódicas faz parte dos dois, o que é falso. Dentro do racional, nós temos as dízimas periódicas e nos irracionais nós temos as dízimas aperiódicas. Bastante cuidado nisso. Então, letra C está errada. Letra D. O conjunto dos números inteiros não negativos está contido no conjunto dos números racionais. Conjunto dos números inteiros não negativos, então são os positivos. E os números positivos estão dentro dos racionais? Estão. Então, aqui a alternativa certa é a letra D, tá? Vamos ver o que a E diz. No conjunto dos números inteiros, o único número que não tem antecessor é o zero. No conjunto dos números inteiros, o zero tem antecessor, que é o menos 1. No conjunto dos números naturais, aí sim o zero não tem antecessor. Então, bastante cuidado nisso, tá? Que dependendo do conjunto, ele tem antecessor ou não. Beleza? Questão número 2. Considere as seguintes assertivas sobre conjuntos numéricos.
1. Todo número inteiro é um número natural. Ou seja, todo conjunto inteiro, ele é natural? Não. Porque a parte negativa do inteiro não faz parte do natural. Então a primeira já está errada. Número 2. Todo número irracional é um número real. Todos os números irracionais aqui fazem parte do... Então a segunda tá ok. Número 3. O número 0,666 é um número irracional. Não, ele é periódico. Se ele é periódico, ele tem que ser racional e não irracional. Número 4. Todo número racional é um número inteiro. Então, todo número racional, ele é um número inteiro. Não. Tá? As frações que não são divisíveis, que não dêem, melhor dizendo, as frações que, quando divididas, não dão um número inteiro, números decimais finitos e dízimas periódicas, elas fazem parte somente dos racionais, não fazendo parte dos inteiros. Então, a número 4 também está errado. E a número 5 diz lá: todo número racional pode ser representado como uma fração entre números inteiros, com um denominador diferente de zero. Bom, está dizendo então que todo racional ele pode ser escrito na forma de fração. Perfeito. Mas o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Importante. Porque se tu tiver, por exemplo, 2 sobre zero, isso aqui não existe na matemática. Então o denominador ele nunca pode ser zero. Então a 5 ela está também correta. Então a alternativa que tem a 2 e a 5 como corretas é a letra C. Certo? Número 3. Referente aos conjuntos numéricos, analise as seguintes assertivas. Primeiro, todo número real é positivo. Não. Porque números reais pode ser tanto positivo quanto negativo. Então já está errada a primeira. Número 2. Os números negativos inteiros pertencem ao conjunto dos números naturais e também ao conjunto dos números inteiros. Ó, números negativos inteiros, eles não fazem parte do natural. Natural é de 0 para cima, 0, 1, 2, 3. Então a 2 também está errada. Número 3. O número 3/4 é um número racional. Bom, 3/4 ele é uma fração, então ele está dentro dos racionais. Beleza, a 3 ela está correta. Agora falta ver a 4. Diz lá, os números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. Os números irracionais, eles pertencem ao conjunto dos números reais? Pertence, tá certo. Então a 4, ela também está correta, o que nos dá a alternativa certa, a letra E. Bom, o que eu vou chamar a atenção nessa questão? Porque aqui ele está falando na letra E, ó, os números irracionais pertencem. Os números. Mas se ele falasse o conjunto dos números irracionais pertence ao conjunto dos números reais. Isso é falso. Porque eu não posso dizer que um conjunto pertence a outro. Eu tenho que dizer que um conjunto está contido no outro. Então, bastante cuidado aqui nessa número 3, principalmente na E. Tá? Porque se ele tivesse colocado o conjunto dos números irracionais, já tornaria essa questão, essa alternativa ou essa assertiva falsa. Tá? Bastante cuidado nisso. Número 4. Sobre os conjuntos numéricos, assinale a alternativa incorreta.
3 é um número natural. 3 é um número natural. Tá certo. Beleza. 1,66666 é um número irracional. Bom, aqui já está errado. E aí já temos a resposta que a gente quer, já que ele pede a incorreta. Nesse caso é a letra B. O 1,666 ele é um número racional, porque é uma dízima periódica. O 6 sempre está repetindo. Bom, vamos ver lá C. 1,5 é um número racional, tá certo, né? Um número decimal finito, ele é racional. Letra D, menos 5 é um número inteiro, bom, é um número inteiro negativo, e ele faz parte do Z, tá certo? Aí pode ter uma alternativa que possa vir trazer um pouco de dúvida. Raiz de 25 é um número natural. Bom, essa raiz ela é inexata ou ela é exata? Consigo resolver ela? Nesse caso eu consigo. Se eu consigo resolver, ele vai estar desse lado aqui. Se eu não consigo resolver, ele está dentro dos irracionais. Então, no caso aqui, a raiz de 25, ele é 5. E o número 5 é um número natural, o que é verdadeiro. Beleza, tá certo. Ok? Questão número 5. Assinale a alternativa que apresenta um numeral que não pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, eu quero aquele número que não pertence ao irracional. Então, 1,42, 53, 68, 79. Ele não possui repetição, ela é uma dízima aperiódica. Então, ele é irracional. Raiz de 3 é uma raiz inexata. Então, também é irracional. 1,33333, assim sucessivamente. Bom, é uma dízima periódica. Dízima periódica, ele é o quê? Racional. Então, aqui já temos que a letra C é um número que não faz parte dos irracionais. Olhando as outras duas, né? A D é raiz de 5, raiz inexata. Letra E, 2 raiz de 3 é inexata. Número 6. Considerando que P e Q são dois números naturais e ímpares, qual é a expressão que representa um número par? Então é o seguinte, eu quero números ímpares. Então, por exemplo, vou chamar o P de 1 e o Q de 3. Então, um exemplo, tá? Pode ser qualquer número ímpar natural, ou seja, um número inteiro positivo. Tá? Bastante cuidado nisso. Então eu quero saber qual daquelas expressões está correta. Então na letra A, P mais Q, ele me dá um número par. Então se eu somar dois números ímpares, quaisquer, ele vai dar um número par? Bom, vamos ver. Ó. P mais Q. Então 1 mais 3, isso dá 4. Transformou num número par. Se tu pegar qualquer outro dois números, 2 não, né, porque é par, mas 1 e 7, somar é 8. 3 e 13 dá 16. Então sempre que tu somar dois números ímpares, ele sempre vai dar um número par. Na letra B, tá, vamos dar uma olhada em cada uma delas, ele está dizendo P mais 2. Ou seja, eu vou somar um número ímpar com 2. O que vai acontecer? Ele vai continuar sendo ímpar. Tá? Então, errado, porque tu está indo de 2 em 2, tu está pegando somente números ímpares. Na letra C, ele está multiplicando esses dois números ímpares. O que vai acontecer se tu multiplicar dois números ímpares? Ele vai continuar ímpar. Pega 13 e 5. 13 e 5 dá 15. Pega lá, sei lá, 7 e 9. 63. Então a multiplicação de dois números ímpares sempre dá um número ímpar. Na letra D, ele está fazendo o que lá? P mais 2Q. Então o P eu botei como sendo 1, mais duas vezes o 3. Então, ó,
Sempre que tu multiplica um número ímpar, importante isso, tá? Em outros vídeos eu vou acabar trabalhando isso também, falando isso. Para tu transformar um número ímpar em um número par, basta tu multiplicar ele por um número par. Então, ó, se eu multiplicar 2 vezes 3, isso dá 6. Então, sempre que eu multiplicar um número ímpar por um número par, ele sempre vai me dar par. Mas o que acontece aqui? Eu estou somando um par com um ímpar. Sempre que eu somo um par com um ímpar, o meu resultado sempre é ímpar. Então, outra dica que eu estou dando para vocês. Tá? Então, aqui nas alternativas a gente consegue ver tudo tranquilo, trabalhar todos eles. Tá? E a divisão P por Q, ele nem sempre vai dar um número natural, tá? Então ele não vai ser par nem ímpar. Então, por exemplo, aqui como eu peguei o 1 e o 3, isso aqui seria 1/3. E se eu fosse dividir 1/3, ele vai dar um número com vírgula. Então, ele não é par nem ímpar. Então, a letra E também está errada, tá? Essa é uma aula bem comprida, tá? Ela tem 50 e poucas questões para a gente resolver só sobre isso, tá? Então é uma aula bem puxada, que é uma revisão de tudo. São 3 aulas sobre conjuntos numéricos. Temos essa, que é o conjuntos numéricos, propriedades e operações. Nós temos a simbologia e operações com conjuntos numéricos. E nós temos a teoria dos conjuntos. Então essa é uma parte bem grande de se trabalhar, tá? Esse vídeo vai trabalhar só propriedades e operações. Então, lá número 7. Em relação aos conjuntos numéricos e suas operações, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, a primeira está dizendo lá, um número negativo adicionado a um número negativo poderá resultar em um número positivo. Tu está adicionando 2 números negativos, tá? Então, por exemplo, -1 mais 1/4. Estou adicionando 2 números negativos. Então aqui eu vou tirar de dentro do parênteses. Sinais diferentes, fica o menos. Então isso vai dar -5. Então a soma de 2 números negativos nunca vai dar um número positivo. Então aqui já é falso. Ok? A segunda está falando o antecessor de -3 é -2. Bom, se eu pegar a reta numérica, aqui é o meu zero, para a direita os números vão aumentando. Só que à esquerda eles vão diminuindo. Pensa em temperatura. Quanto mais afastado do zero, mais frio é. Então, se eu quero o antecessor, aquele que vem antes do -3, quem vem antes do -3? É o -4. Vem antes, tá? Então, aqui também é falsa. Se fosse o sucessor de -3 a -2, estaria certo. Então, bastante cuidado. A terceira. Há infinitos números racionais entre 1 e 3. Ou seja, tem infinitos números entre 1 e 3. Porque se eu pegar 1 e 3, ó. Só que eu estou pensando em números racionais. Então eu posso ter 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001, 1,00001 e nunca vai acabar. Então eu tenho números infinitos aqui dentro, o que é verdadeiro. Isso dentro dos irracionais. Se ele falasse dentro dos inteiros ou dentro dos naturais, eu só teria um número, que é o 2. Como eu estou falando de racional, tá? O que acontece? São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então eu posso escrever infinitos números entre 1 e 3. Beleza? E a quarta diz lá, um número elevado a expoente par
resultará sempre em um número positivo. Aqui ele está falando de propriedades de potência. Então, por exemplo, assim, se tiver menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado na terceira e menos 2 elevado à quarta. Vamos botar aqui na quinta. O que é a potência? Tá? É tu multiplicar o número por ele mesmo. Quando é 2, aqui ele está multiplicando ele por ele mesmo. São 2 vezes que aparece o número. Então, regra de sinais. Ó. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Ficou positivo. Par, ficou positivo. Quando for ímpar, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos. Multiplicando os dois, isso dá 8. Ímpar, com sinal negativo, deu negativo. Tá? Agora, menos 2 na quarta. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bom, menos com menos dá mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais. 16. Então, ó, número negativo, expoente par, ficou positivo. Se fosse menos 2 na 5, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. 32. Quando for um número positivo, não importa se é par ou ímpar, ele sempre vai ser positivo. Não tem que estudar. Mas quando ele for negativo, quando ele for expoente par, ele fica positivo. Quando for expoente ímpar, ele fica negativo. Então, bastante cuidado. Então, essa aqui é verdadeira. Então, nós temos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, que é a letra C, nossa resposta correta. Questão número 8. Analise as seguintes afirmações. Primeira, raiz de 26 é um número inteiro. Não, raiz de 26 tem solução? Não, não tem solução. Se não tem solução, ele é irracional. Então, a primeira está errada. Segunda, menos 3 ao quadrado é um número natural. Bom, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3, é o que a gente viu antes. Qualquer número negativo elevado a expoente par, ele é sempre positivo. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Ele é natural. Tá certo. A 2. A 3. 7 terços é um número racional. Tá certo. Então a 3 também tá ok. Aqui é 2. Então a 3 tá certo. E a 4, está falando lá, o resultado de 3 sextos mais 7 meios é um número inteiro. Bom, vamos ver. 3 sextos mais 7 meios. Mais tarde, aqui nessa aula, a gente vai trabalhar bastante com fração, tá? Aqui eu já vou dar uma olhadinha com vocês. Olha só. 3 sextos eu posso simplificar, tá? Eu posso dividir aqui tanto por 3 como aqui por 3. Então, 3 por 3 dá 1. E 6 por 3, 2. Mais 7 meios. Quando eu tenho o denominador, que é o número aqui de baixo, igual, tá? Os denominadores são iguais. O que eu faço? Eu mantenho o mesmo denominador e somo os dois numeradores. Então, isso aqui vai dar 8 sobre 2, que é 4. Bom, 4 ele é um número inteiro, ele é natural, logo se ele é natural, ele também é inteiro. Então, aqui também está certo. Então, nós temos a 2,
a 3 e a 4 como sendo as alternativas corretas, que é a nossa letra E, tá? Outro tipo de questão é tu saber escrever os elementos de um conjunto, tá? Então, ó, considere M igual a x pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 20, menor ou igual a 60, x é múltiplo de 2 e x não múltiplo de 5. Quantos elementos possui o conjunto M? Então, ó, ele está dizendo que x é múltiplo de 2, então são todos números pares. E x não pode ser múltiplo de 5, ou seja, ele não pode acabar em 0 e 5. Tá? Ele não pode ser múltiplo de 5. Então, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, todos esses são múltiplos de 5, tá? Terminam em 0 ou 5. Então, meus números não podem terminar em 0 e 5. E eu só posso pegar números pares. Então, o 20 eu já não posso pegar. Então, eu vou ter que pegar o 22, 24, o 26 e o 28. 30 é um número par, mas múltiplo de 5. Não posso pegar. Então, foi o próximo. 32, 34, 36, 38. 40 é múltiplo de 5. Não pode. 42, 44, 46, 48. 50. Não pode. Então pega o próximo. 52, 54, 56 e 58. 60 não posso pegar porque é múltiplo de 5. Termina em 0. Então quantos números eu vou ter aqui? Tenho 4 com 4. São 16 números, que é a nossa resposta à letra B. Questão número 10. A representação por extenso do conjunto A igual x pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 5. Bom, x menor ou igual a 5, eu quero todos os números menores que 5 e que sejam naturais. Então, começa os naturais no 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que é a resposta da letra A. Bastante cuidado, tá? Porque assim, se não tivesse o sinal de igual embaixo, esse sinal aqui é o sinal de igual, tá? Se ele não tivesse aqui, ó, o 5 não faz parte do conjunto, porque ele quer todos os números menores que 5. Então, bastante importante isso, tá? E outra coisa, se ele botasse lá x pertence a naturais asterisco, que pode aparecer, o que significa o asterisco? Que o 0 não faz parte do conjunto. Então, o asterisco ele tira o 0 do conjunto. Então, teria somente 1, 2, 3, 4 e 5. Então, bastante cuidado nesses detalhes, beleza? Bom, então, para responder as próximas questões, ordens e classes, tá? Cada classe, ela possui 3 ordens, tá? E, sendo que a classe ela é formada por unidade, dezena e centena, tá? Então, isso é importante. Então, eu tenho unidade, dezena e centena do simples, onde tem a primeira, segunda e terceira ordem. Tá? Sempre a ordem da direita para a esquerda. Eu tenho unidade, dezena e centena do milhar, que é a quarta, quinta e sexta ordem. Unidade, dezena e centena do milhão, que é a sétima, oitava e nona ordem. E o bilhão eu também tenho unidade, dezena e centena. No caso aqui, eu botei só a 10ª ordem. Então, quando eu falar em ordem, é da direita para a esquerda, tá? Então, do primeiro em diante, primeiro, segundo e terceiro, e cada classe sempre é formada por 3 ordens, unidade, dezena e centena. Simples, milhar, milhão, bilhão, trilhão e assim por diante, ok? Questão número 11. No número 16.987, o número destacado em negrito ocupa a ordem das, ó, negrito,
é o 6, ele quer saber qual é a ordem que ele ocupa. Então, primeira, segunda, terceira, quarta ordem. No caso, ele está na unidade. Unidade de quem? Do milhar. Então, 6 faz parte da unidade do milhar, que é a letra C, a nossa resposta correta. Número 12. O número 54.326 é composto por quantas unidades de milhar? Então, que é a unidade do milhar. Aqui as 3 primeiras é o simples. O 4 é a nossa unidade de milhar, que é a nossa resposta correta. Letra C. Número 13. Observe o numeral a seguir. O algarismo em destaque tem valor decimal de. Então, o valor 2. Ele tem qual é o valor dele? É de 200. Tá? Que é o 2 mais 2 zeros. 200. Nossa resposta certa, letra B. Questão número 14. Observe o seguinte numeral. É correto afirmar que o algarismo em destaque pertence a. Então aqui, o 4. O 4, ele está, todos eles estão falando em ordem, tá? Então o 4, ele está, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Então ele faz parte da quinta ordem, que é a letra E, da classe dos milhares. Tá certo, a classe dos milhares. Então resposta letra E. Confirmado. Questão número 15. Quantas ordens há no número 1.436.221? Vamos quer saber quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 ordens, que é a letra E. Então, bem fácil, bem tranquilo. Questão número 16. Considerando o número 23.576, o valor posicional do número 3 é... Então aqui, número 3. Quer saber qual é o valor posicional dele? Vamos lá. Estou dizendo, sei todos eles, claro, 3. Você está falando unidade, dezena ou centena. Aqui sempre é unidade. O primeiro número dessa classe aqui, da segunda classe. Só que a segunda classe é a classe do milhar, né? Simples milhar. Então, 3 unidades de milhar, que é a letra A. Bom, a próxima parte é critérios de divisibilidade e decomposição de um número, tá? Critérios de divisibilidade. Tem que saber se um número é divisível por outro de forma mais rápida. Por exemplo, como é que eu sei se um número ele é divisível por 2? Basta o número ser par, ou seja, ele terminar por 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se terminar num desses, eu sei que ele é divisível por 2. Como é que eu sei que se um número ele é divisível por 5, por exemplo? Basta ele terminar em 0 e 5. Então, ele é divisível por 5. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Tá? Basta a gente somar todos os algarismos e se esse número, o resultado da soma, for um múltiplo de 3, significa que ele divide por 3. Por exemplo, vamos pegar um número qualquer aqui, 1.452. Se eu somar todos esses números aqui, e ele for múltiplo de 3, significa que ele divide por 3. 1 mais 4 dá 5, 10, 12. Então, se a soma deu 12, significa que ele divide por 3. Então, 1, 4, 5, 2, dividido por 3, né, para a gente confirmar. Fechou? Então, para eu saber se o número é divisível por 3, basta fazer o quê? Somar todos os algarismos. Se essa soma for múltiplo de 3,
está na tabuada de 3, pode acontecer assim também. Significa que o número ele é divisível por 3. Tá? E quando a gente for fazer decomposição dos números, eu só posso decompor um número por números primos, fatores primos. Tá? O que é um número primo? É um número que só possui 2 divisores, ele mesmo e o 1. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, eles são números que possuem somente 2 divisores, ele mesmo e o 1. Cuidado, o 1 ele não é número primo, porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo, tá? Que é o 1. Então ele não é número primo, então bastante cuidado nisso. Questão de número 17. Qual dos números abaixo é divisível por 5? Então, para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Qual dessas alternativas termina com 0 e 5? Somente a letra E, que é 1030. Questão número 18. A decomposição em fatores primos do número 144 é. Então, vou decompor ele. Então, eu só posso dividir aqui por números primos. Então, como ele é par, termina por 4, ele é número par, significa que ele divide por 2. 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9. Agora o 9 não divide por 2, foi para outro número. 3. 3, 3 e 1. Bom, então a forma decomposta disso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é a resposta da letra E. Outro jeito de representar isso aqui é o juntar todos os 2 e juntar todos os 3. Tá? Então isso aqui seria um 2 na 4, tá? Porque o 2 aparece 4 vezes. E aqui tu tem um 3 ao quadrado, já que o 3 aparece 2 vezes. Beleza? Questão número 19. A decomposição do número 105 em fatores primos é 105. Bom, olha só, ele termina com 5. Então eu já sei que ele é um múltiplo de 5. Então ele vai dividir por 5. Tá? Que vai dar 21. Aí, bom, 21 divide por quem? Por 3, que dá 7, e 7 que dá 1. Não tem problema aqui, quando tu for fazer a decomposição de números, MMC, MDC, tu pode começar por qualquer número aqui, desde que ele seja primo. E depois tu vai poder voltar ou um número menor ou ir para um número maior sem problema nenhum, tá? Então aqui decomposição 3, 5 e 7, que é a letra A. Questão número 20. Reginaldo ficou responsável por contar as páginas de diversos processos. Ao se reportar a Estevão, seu superior, disse que apenas um processo continha um número primo como quantidade de páginas. Qual alternativa indica essa quantidade? Bom, olhando para as alternativas, se tu olhar aqui, ó, 255 termina por 5. Então ele é divisível por 5. Então ele não pode ser número primo. Ele já tem outro divisor. Bom, o que a gente sabe? Que somando os algarismos e se der um múltiplo de 3, significa que o número divide por 3. Aqui, 2, 2, 9. 2 mais 2, 4. 4 mais 9 dá 13. Então, 13 não divide por 3. Então, por enquanto, tá tranquilo. 231. 2 mais 3 dá 5 mais 1, 6. Ah, 6 é múltiplo de 3. Ele está fora, porque ele divide por 3. 237. 2 mais 3 dá 5, mais 7 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Está fora. 287. 2 mais 8 dá 10, mais 7, 17.
Então significa que um desses dois, ele é primo. Bom, ele não é par, não divide por 3 e não divide por 5. Vou tentar dividir pelo próximo número primo, que é 7. Vamos pegar o 2, 2, 9 e vamos dividir por 7. 3, que dá 21, sobra 1, desce o 9. Bom, já falhou, né? 19 não divide por 7. Mas vou pegar o 287 e vou dividir por 7 para ver o que vai dar. 4, 28, desce o 7, 1. Dividiu por 7. Então 287 não é primo. Então sobra a única alternativa correta, a letra A. Questão número 21. Assinale a alternativa que indica um número que não é divisível por 3. Não é divisível. O que tu vai fazer? Tu vai somar os algarismos e ver se é múltiplo de 3. 1 mais 3, 4. Mais 5, 9. É múltiplo de 3. 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. Não é múltiplo de 3. Já está aqui a nossa resposta correta. Olhando as outras, ó, 3 mais 7, 10. 1, 2, 12. É múltiplo de 3. 4 mais 6 dá 10. Mais 8 dá 18. Múltiplo de 3. 5 mais 2, 7. Mais 5, 12. Também múltiplo de 3. Que confirma que a letra B é a única resposta correta. Questão número 22. A forma decomposta do número 60 em números primos é... Então, eu quero decompor o 60. Então, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Pronto, decomposto. Então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só que o que ele fez nas respostas? Ele juntou os números iguais. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é a alternativa da letra A. Questão 23. Qual é o primeiro múltiplo de 17 maior do que 500? Maior do que 500. Então, olha só. O primeiro número é 17. Depois, o próximo múltiplo é o 34. O próximo, 51. Tá? Estou pegando os primeiros números múltiplos de 17. Se eu pegar o 51 e multiplicar isso por 10, ele também continua sendo um múltiplo, tá? Porque se eu pegar o 51 e dividir por 10, né, o resultado dele, 510, e dividir por 10, volta por 51, que é divisível por 17, que é múltiplo de 17. Então, olha só, eu já sei que o meu número mais alto é 510. Se eu tirar 17 aqui, ele vai lá para 493. Eu quero o primeiro número maior dentro das casas do 500, que é o 510, que é a resposta certa, letra B. MMC, que vai te lembrar bastante da ideia das frações, tá? Mas ela é utilizada também dentro de muitos problemas matemáticos. Tá? E nós vamos ver como a Fundatec pede questões envolvendo o MMC. MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Então ele é um múltiplo que é comum ao 2 ou 3 ou 4 números, tá? Ele é um múltiplo. Se ele é um múltiplo, ele é um número lá à frente, maior do que os que a gente tem, ou igual ao maior dos números que a gente está trabalhando. Tá? Então, múltiplo lembra à frente, adiante, um número maior. Tá? Então, MMC, mínimo múltiplo comum, de 10 e 12 é. Essa é a questão 24. Bom, tu vai decompor eles. Tá? Então, 2, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6. Eu ainda tenho um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. Mas nada que, eu quero tirar esse 5, divido por 5 e depois volto por 2. Não tem problema nenhum, tá? Então 5, ó, que eu vou fazer aqui, ó. E depois vou descer por 3.
importa que sejam números primos, não importa a ordem que eles aparecem, tá? Então agora, para eu fazer o mínimo múltiplo, basta eu fazer o quê? Multiplicar esses fatores primos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 3 dá 60, que é a resposta da letra B. Questão 25 já entra um problema matemático envolvendo o MMC. Então, como é que vai aparecer esse tipo de problema? Olha só, no Morro do Farol, da Praia de Torres, no Rio Grande do Sul, curiosamente existem 2 faróis. Um deles pisca a 4 segundos e o outro pisca a cada 14 segundos. Sendo assim, após piscarem juntos, eles voltarão a piscar juntos novamente em... como é que eu sei que isso aqui é MMC? Bom, se um pisca 4 e o outro pisca 14, para eles piscarem juntos, vai levar mais tempo. Então o número vai ter que aumentar, certo? Se o número vai aumentar é porque eu tenho um MMC. Então vou fazer MMC entre 4 e 14. Então 2 e 7, 2 de novo, 7. Então aqui, multiplicando, eles vão piscar novamente em 28 segundos após eles terem piscado, que é a letra D. Tá? Bem armadinho. Questão número 26, ela já é mais difícil, tá? Porque envolve datas. Então, ó, no cardápio de um restaurante, há feijão de 6 em 6 dias, peixe de 5 em 5 dias e purê de batatas de 4 em 4 dias, além de outros pratos quentes e frios. Se no dia 20 de julho os 3 pratos foram oferecidos juntos no restaurante, em qual data esses pratos serão oferecidos juntos novamente? Então, ó, tu tem tempos diferentes, tu quer saber quando que eles vão ser servidos juntos novamente. Então, é uma data posterior, maior. Então, é um MMC, entre 6, 5 e 4. Então, 2 de novo, 3 e 5. Agora é só multiplicar aqui, ó. 4, 12, 60, ou seja, daqui a 60 dias. Bom, eu sei que foram servidos juntos no dia 20 de julho. Então, para fechar julho, ainda me faltam quantos dias? 11, porque julho tem 31 dias. Então, dos 60, tirando 11, faltam passar 49 dias. Próximo mês, depois de julho, é agosto. E agosto também tem 31 dias. Então vai sobrar 18. Bom, então são 18 dias do mês próximo, depois de agosto, que é setembro. Então isso aqui vai ser 18 de setembro, a nossa resposta, que é a letra A. Bom, agora questões envolvendo MDC, tá? Que é o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide todos eles ao mesmo tempo, tá? Então, o maior número. Então, nesse caso, como eu quero o maior divisor comum, o maior número que divide eles, vai ser um número menor aos que eu tenho. Então, o MMC era maior, ele aumenta. No MDC ele vai ter que ser um número pequeno, vai ter que ser um número menor. Então bastante cuidado nisso. Então, a questão 27, e o jeito de se fazer é idêntico ao MMC, tá? Só que nesse caso, tu só vai multiplicar, pegar aqueles números que dividiram todos ao mesmo tempo. Isso que é importante. No MMC tu pega todos, no MDC tu pega aqueles que dividiram todos ao mesmo tempo. Então olha só. O produto obtido pela multiplicação dos algarismos do MDC de 15
30 e 60, então 15, 30 e 60 é. Então vou pensar em números que vão dividir todos ao mesmo tempo. Ou se tiver dificuldade nisso, tu pode fazer o MMC. Por exemplo, aqui, ó, 2. O 15 divide por 2? Não. Mas o 30 sim. E o 60 também. Tu pode dividir por 2 de novo. 15, 15 e 15. Só que vocês podem ver que esses dois aqui, ó, eles não dividiram todos ao mesmo tempo. Então eu não posso pegar nenhum dos dois. Agora aqui, ó, 3. O 3 dividiu todos ao mesmo tempo, beleza. E o 5, que dividiu todos ao mesmo tempo. Esse é um jeito de se fazer através do MMC, tá? Então aqui, ó, só vai poder pegar o 3 e o 5. Multiplicando eles, vai dar 15. Mas o que ele pede nessa questão? A multiplicação dos algarismos. 1 vezes o 5, que dá 5, que é a nossa alternativa da letra B. Outro jeito de tu fazer isso, é a mesma coisa que tu pensar, ó, 15, 30 e 60. Vai ver, ó, termina em 5 e 0. Então todos os números dividem por 5. 3, 6 e 12. E 3, 6 e 12, todos eles dividem por 3. 1, 2 e 4. E pode ver que agora eu não tenho mais nenhum número que divide os 3 ao mesmo tempo. Então aqui já está, ó, 5 vezes 3, 15. É o nosso MDC. Beleza? Questão número 28. Uma escola de ensino fundamental tem 3 turmas de nono ano, compostas por 20, 24 e 28 estudantes. No final do ano, será realizada uma gincana entre as 3 turmas, de modo que todos os estudantes participem. As equipes devem contar a mesma quantidade de estudantes e pertencer à mesma turma. Quantas equipes poderão ser formadas com o número máximo de estudantes? Então, já está dizendo aqui o número máximo de estudantes. MDC, máximo divisor comum, maior divisor comum, entre 20, 24 e 28. Então, divide por 2, 10, 12, 14, e posso dividir por 2 de novo, 5, 6 e 7. Pode ver que a partir de agora não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Os 3 ao mesmo tempo. Então, o MDC aqui, o máximo divisor comum, é o 4, tá? Bom, isso aqui quer saber quantas equipes eu posso formar o total. Basta fazer o quê? Pegar o total de alunos que eu tenho, somar eles. Isso vai me dar 72 alunos ao total. E dividir isso por 4, né, que é o maior divisor deles. Então aqui dá 1. Então, 18 é a nossa resposta correta, que é a letra D. Certo? Então, o máximo divisor comum, o número sempre vai ser menor, porque vai ter que dividir eles. Beleza? Questão 29 é uma questão que foi anulada, tá? Mas é bom a gente dar uma olhada, porque é uma questão bem boa, tá? Diz lá, ó, para a produção de rapaduras de amendoim, a massa do doce cobre totalmente um tabuleiro retangular que possui 60 centímetros de comprimento e 48 centímetros de largura. Considere que essas rapaduras são cortadas de maneira que não sobre nenhuma massa e que a altura de cada rapadura é de 1 centímetro e que seu formato é um paralelepípedo de base quadrada. Nesse contexto, se o tamanho do lado da rapadura for o maior possível, qual a quantidade de rapaduras produzidas no tabuleiro? Então, eu quero saber o máximo. Maior. Então, MDC entre 60
e 48. Então aqui dá 2, 30, 24, 2 de novo, 15, 12, 3, 5 e 4. Pode ver que agora não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu já tenho MDC. 4, 12. Então cada quadrado tem 12 de lado, tá? Então aqui eu consigo achar quantas rachaduras eu consigo fazer, tá? Se eu tenho aqui um tabuleiro, 60 por 48. Bom, 60 dividido por 12, isso dá 5. Então significa que aqui vai ser cortado em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o outro lado é 48, dividido por 12, isso dá 4. Então eu vou dividir aqui por 4. Então quantos pedaços nós vamos ter? Quantas partes a gente vai conseguir repartir isso? 5, 4. 5 vezes 4, isso dá 20. E eu não tenho essa resposta ali, tá? Outro jeito seria calcular a área, 60 vezes 48, 12 vezes 12 e dividir, que eu também chegaria nos 20. Pelo desenho fica mais fácil de resolver, certo? Questão número 30. Analise as assertivas a seguir e assinale V se for verdadeiro ou F se falsas. Então a primeira diz ali, o número 3 elevado à potência 0 é igual a 0. Então 3 elevado a 0 é igual a 0. Bom, isso é falso. Que qualquer número elevado a 0 sempre é 1. Tá? Então sempre é 1. Se tivesse menos 4 na 0, 1. 1/5 na 0, 1. Uma casa elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 sempre é 1. Mas bastante cuidado. Aqui eu botei o menos 4 dentro do parênteses. Então todo número que é negativo está elevado a 0, que dá 1. Mas se eu pegar menos 4 elevado a 0, sem o parênteses, o menos ele não está sendo elevado à potência. Então, somente o 4 está sendo elevado a 0. Isso aqui vai ficar igual a menos 1. Bastante cuidado nisso também. Tá? A segunda diz, o valor do mínimo múltiplo comum entre os números 23 e 12 é 276. Então, 23 e 12. Bom, 2, 3 e o 23. Então, aqui dá 4, 12, 23. Quatro, 3, 2, 276, o que é verdadeiro. Outro jeito de fazer direto, tá? Olha só, o 23 ele é número primo, tá? E a composição do 12 não tem nenhum número que forme o 23. Tá? Então tu já poderia multiplicar direto, 23 por 12, que daria os 276, sem problema nenhum. Quando tu vê que não existe um número que faça divisão, que divida os dois ao mesmo tempo, basta tu multiplicar direto sem problema nenhum, tá? A terceira, o máximo divisor comum entre os números 24 e 36 é 72. Aqui tu já pode direto botar falso, porque o máximo divisor comum tem que dar um número menor, nunca um número maior. Então aqui tu já pode botar falso direto. Claro que tu quer calcular, calcula para aprender a resolver o MDC.
Pode ver que agora não tem mais nenhum número que divide eles ao mesmo tempo. Parou aí. Então 4 e 12. 12 seria a resposta correta. E a última ali, o número menos 3 elevado à terceira potência é igual a menos 27. Então, ó, número menos 3 elevado à terceira. Como ele está dizendo o número menos 3, o menos 3 tem que estar entre parênteses, elevado na terceira. Bastante cuidado. Apesar que aqui não ia causar diferença, tá? Mas mesmo assim, cuida. Então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Lembrando, qualquer número negativo elevado ao expoente ímpar, ele vai permanecer negativo. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, o que torna isso aqui verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. E ele diz aqui de cima para baixo, bastante cuidado nisso. Que de vez em quando eles inventam essa merda. Então, fica ligado. Falso, verdadeiro é a letra E. Alternativa agora. Bom, a partir de agora, da questão 31 em diante, fica até 54, 55, é só operação matemática, tá? É resolver cálculos com números naturais, números inteiros, com frações e por aí em diante, tá? Questão 31, já vamos começar uma para arrebentar a boca do balão, tá? Uma bem complicadinha aí, mais difícil, tá? A solução da expressão numérica P igual a tal é, bom, vamos começar a resolver. Lembrando que a primeira coisa que a gente faz numa expressão numérica é potência e raiz. Que são as primeiras coisas que nós vamos fazer. Então aqui, ó, nós temos essa potência. Vamos começar a resolver ela. Menos 3 na terceira. Bom, menos elevado ao expoente ímpar vai continuar negativo. E aí 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Mais raiz de 1024. Bom, se tu não sabe resolver raiz, o que tu pode fazer? Decompor o número. Por isso que é bom saber decomposição. Então 2, 512, 2, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então significa que, como é uma raiz quadrada, eu posso juntar de 2 em 2. Então eu vou ter aqui, ó, em vez de raiz de 1024, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Tudo que tem quadrado paga para sair de dentro da raiz. Então, esse sai também, sai também, sai também. Não ficou nada dentro da raiz, a raiz aparece. Multiplicando tudo isso aqui vai me dar 32. Mais 4. Bom, aqui nós temos que ter um outro cuidado, que eu tenho um menos no expoente. E esse menos no expoente significa que o meu número tem que inverter. Então, menos no expoente significa a inversão. Então, se eu tenho 2, isso aqui vai virar 1/2. E o 2 permanece lá em cima. Você pode ver o sinal de menos desapareceu. Porque o menos só serve para inverter. Pronto. O que tu vai fazer agora? Resolver essa potência. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Pronto. Vamos botar aqui uma flechinha. Tá?
Feito isso, a próxima coisa que eu resolvo, multiplicação e divisão. Então aqui, ó, uma multiplicação e outra multiplicação aqui. Então eu vou ter P igual a menos 5, mais com menos dá menos, 3 vezes 27 dá 81, mais 32, aqui ó, 4 e 4 cortam e vai sobrar 1. Então aqui tu vai ter, juntando os negativos, menos 86 mais 33. Isso aqui vai dar menos 53 a resposta. Então, nossa alternativa, letra C. Então, primeiro, potência e raiz, multiplicação e divisão, para depois a soma e subtração. Beleza? 31 já foi uma questão aquela assim, ó, dá uma acordada. Tem coisa que é feia, tem coisa que é mais simples. 32. Eloá dá aulas particulares e cobra R$150 a hora. Com o valor de 1 hora de aula, Eloá foi à farmácia e comprou um creme por R$ 35,90, um esmalte por R$ 4,50 e um removedor de esmaltes por R$ 6,30. O valor que restou do pagamento de Eloá foi. Então, somo isso aqui, que é o que ela gastou. 0,817, 10, 15, 16. Ela gastou 46,70. Ela ganhou 150. Basta diminuir aqui. Então, 4, 9, 1, 0, 3. 3, 0, 1. Então ela vai ficar com 103,30, que é a letra D, nossa alternativa correta. Questão 33. 4 amigos compraram uma pizza congelada no mercado. Colocaram a pizza para assar e, após ficar pronta, cortaram-na em 4 partes iguais. Sabendo que a pizza inteira pesa 0,46 kg, quantos gramas de pizza cada amigo recebeu? Bom, vocês podem ver que as respostas estão em gramas, tá? Então, cara, dá para pegar aqui 0,46 e dividir por 4, tu já acha qual é a única resposta ali exata. Cara, como tu está estudando curso público, é bom tu te lembrar do sistema de unidades de medida, tá? Que nós temos lá, a Karen havia dado meu, né, que era 1 metro, né, donuts com morango. Então nós vamos passar quilo para gramas. Então, ó, 0,46 quilos. O 0 está no quilo. 46 é a parte decimal. Não considera. Considera sempre a unidade, ou a primeira ordem, tá? Então, 0,46. Quero ir para grama? Acrescenta um 0. E a vírgula que estava aqui vem para cá. Então isso vai dar 460 gramas. Como foi dividido por 4 amigos, então 460 dividido por 4. Isso dá 1. Baixo 6, dá 1 de novo. Baixo 0, 5. Então isso vai dar 115 gramas. A nossa resposta correta, que é a letra C. Questão 34. Letícia foi ao mercado e comprou 1 kg de carne moída por R$ 35,90, um pão de sanduíche por R$ 4,50 e 1 litro de leite por R$ 6,30. O valor que Letícia gastou no mercado foi de
Então, 35,90. R$4,50 e R$6,30. Bom, vocês podem ver que quando é uma soma ou uma adição de números decimais, eu sempre tenho que botar vírgula embaixo de vírgula. Isso somente na adição e multiplicação. Se tu vai multiplicar, não precisa botar vírgula embaixo de vírgula, tá? Só na adição e subtração. Então, 0, 14, 17, 10, 16. Isso deu 46,70, que é a resposta da letra B. Questão 35. Para abastecer um veículo, foram gastos R$ 82,50. Sabendo que o litro da gasolina custa R$ 5,50, qual a quantidade de litros abastecidos? Bom, tu sabe que tu gastou R$ 52,50 e cada litro custa R$ 5,50, basta dividir os dois. Só isso, tá? Bom, quando é divisão por números decimais, a primeira coisa que tem que fazer é igualar as casas decimais. Nesse caso já está igualado. Já está igualado, beleza, está tranquilo. Basta tu tirar a vírgula. E como os dois números terminam por zero, pode cortar o zero sem problema. Aí tu vai ter essa divisão. Então, tu pode pegar as alternativas, tá, para ajudar, ou todas elas começam por 1 ou por 2, tá? No caso começam por 1. Então 55. E desce o 5. Agora só pode terminar em 2, 5 ou 8. Se for 2 ou 8, aqui vai virar 0, tá? Que é 2 vezes 5 dá 10 e 8 vezes 5 dá 40. Não termina por 5. Quer dizer, não termina por 0, termina por 5. Então das alternativas só pode ser 15. E pronto, tá aqui a resposta. A gente conseguiu botar 15 litros, que é a letra B. Questão de número 36. Paola tem 30 anos e sua filha tem 1/10 da sua idade. A soma das idades de Paola e de sua filha é... Bom, quando eu falo em fração, tá? E aparece a palavra de, significa que é uma multiplicação, tá? Então eu quero calcular 1/10 de 30. Então eu quero calcular, como é 1/10 de 30, é 1/10 vezes 30. E aí tu pode simplificar. Então significa que a filha tem 3 anos. Somando as duas idades, que eu quero a soma das idades, isso vai dar 33, que é a resposta da letra B. Questão número 37. Mauro é pintor e foi contratado para pintar a parte externa da casa de seu vizinho. Ele iniciou o trabalho na sexta-feira à tarde. No final do sábado, Mauro havia concluído 5/7 da pintura. Para concluir a pintura ainda no final de semana, no domingo, ele deverá pintar. Olha só, ele pintou 5/7. Isso aqui é como se tivesse assim, ó. Dividido isso aqui por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tu já pintou 5 partes dessas. Tá? Tu já pintou 5. Então falta tu pintar quantas? 2 de 7, que é a nossa resposta correta, que é a letra D. 2/7. Questão número 38. Marina comeu 3/5 de uma caixa de bombons e Eduardo comeu 2/8. Sendo assim, é correto afirmar que Marina comeu menos bombons do que Eduardo, Eduardo comeu mais bombons que a Marina, a quantidade de bombons que restou na caixa é maior do que a quantidade que cada um comeu, não restou nenhum bombom na caixa, Eduardo comeu menos bombons do que Marina. Bom, olha só, Marina foram 3/5 e Eduardo 2/8.
Só que 2/8 eu posso simplificar, que dá 1/4. Eu posso ver, ó, que de 5 partes, ele comeu 3, ela comeu 3, e de 4 partes ela comeu 1. Se eu tentar dividir os dois, eu consigo ver quem comeu mais. 3 não divide por 5, então começa com 0,6 e 1/4, 0,2, ó, já deu um número menor, tá? Então significa que ele comeu menos, tá? Então Eduardo comeu menos bombons do que Marina. Pronto. Letra E já está resolvido, tá? Então quando tu vai fazer comparação entre duas frações, tu pode transformar ela em números decimais e ver quem é o maior e quem é o menor. Tranquilo? Questão 39. Na tentativa de completar uma coleção de figurinhas, Renato conseguiu 1/6 das figurinhas do álbum, enquanto Ramiro conseguiu 3/4. Assinale a alternativa que indica a fração de figurinhas que ainda falta para completar a coleção. Então, um conseguiu 1/6 e o outro conseguiu 3/4 de figurinhas. Então, somando os dois, eu vou saber quantas figurinhas os dois conseguiram, tá? Então, MMC entre 6 e 4. 2 de novo e 3. Então, 4, 12. Então, 12 é o MMC. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2. Então, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, 11 sobre 12. Então, significa que eles conseguiram 11 partes de 12. Falta ainda para eles completar uma parte de 12. Lembra lá do desenho. Se tu desenhar aqui, tu conseguiu 11 partes aqui, ó, de 12. Quantas ainda faltam? Falta uma parte de 12. Então, resposta aí, letra E. Questão de número 40. Joyce é advogada, está lendo um processo para fazer uma apelação. No primeiro dia, ela leu 1/6 das páginas do processo e no segundo dia ela leu 2/3. Sabendo que o processo tem 420 páginas, determine a quantidade de páginas que ainda faltam ser lidas. Então, aqui ainda faltam. Então, no primeiro dia ela leu 1/6 e no segundo dia ela leu 2/3. Então, eu vou achar o total que ela leu, tá? Então, MMC entre 6 e 3. 2, 3, 3, 1 e 1. Então, MMC é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. Então, 1 mais 4 dá 5. Então, ela leu 5/6. Falta ela ler 1/6. Tá? De 6 partes ela leu 5. Então, falta ler uma parte ainda. E essa 1/6 eu vou multiplicar pelo 420. É 1/6 de 420 que é o que falta ela ler. Então, lembrando, o D significa multiplicação. Aqui dá para simplificar, né? 420 dividido por 6 dá 70, que é a nossa resposta certa, que é a letra D. Questão 41. Alice estava de aniversário, então sua mãe preparou para ela uma festa com salgadinhos, doces e bolo. No final da festa, Alice percebeu que os convidados comeram 3/5 do bolo. Sendo assim, a quantidade que sobrou do bolo foi de... Ó, comeu 3,
partes de 5. Se tu comeu 3 partes de 5, sobraram 2 partes de 5, que é a nossa alternativa correta, que é a letra B. Questão 42. Em uma turma, foram formados grupos de trabalho. O primeiro grupo é composto por 1/4 da turma e o segundo por 2/5. Os 7 alunos restantes optaram por fazer o trabalho de forma individual. Quantos alunos há na turma? Então, olha só. Eu vou somar os alunos que fizeram grupos. 1/4 mais 2/5. Tá? Então, MMC entre 4 e 5. Como são números que não tem composição, tá? Um compõe o outro, eu poderia multiplicar direto. 4 vezes 5 que dá 20. Tá? Sem problema nenhum. Então aqui dá 4, dá 20, ó. Aí 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2 dá 8. Então 13 partes de 20. Então 13 partes de 20 formaram grupos. Então 7 partes de 20 não fizeram grupos, tá? Então imagina aqui o seguinte, ó. Tá? Tu tem aqui, ó, 13 partes que tu já usou. Partes tu usou e 7 partes que não foram usadas. E essas 7 partes representam os 7 alunos que resolveram não fazer grupo. Então, quantos alunos tem cada um desses aqui? Vai ter um em cada. Então, significa que cada um desses quadradinhos é 1. Então, significa que tu tem 20 alunos nessa sala de aula, que é a nossa resposta certa. Ou tu pode pensar o seguinte, nesse tipo de problema, tá? Que tu pega o que sobrou, é igual a um número, tu divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então sempre, novamente, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. 7 dividido por 7 dá 1. Vezes 20, 20. Tá aqui a nossa resposta correta, que é a letra C. Questão 43. Joelma trabalha como secretária de uma grande empresa e todos os meses ela gasta 1/4 do que recebe com seu aluguel, 1/6 com alimentação e 1/10 com transporte. E ainda restam R$ 2.400. Sendo assim, o salário líquido de Joelma é de aproximadamente, então a gente vai somar tudo que ela gasta, tá? 1/4 mais 1/6 mais 1/10, tá? 1/4 mais 1/6 mais 1/10. Vamos somar todos eles. Então, MC entre 4, 6 e 10. 2 novamente. 3 e 5. Então, 4, 12, 60. Multiplica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 4 dá 15, vezes 1, 15. 60 dividido por 6 dá 10, vezes 1, 10. E 60 dividido por 10 dá 6, vezes 1, 6. E agora a gente soma tudo isso aí. 15, 25, 31. Então, 31 partes de 60 a gente gasta. 29 partes de 60 é o que sobra, que é os R$ 2.400. Então, o que a gente faz aqui? Divide pelo de cima
e multiplica pelo de baixo. Então, 2.400 dividido por 29, 8. Sobra 8, desce o 0. 3, daria 90, então 2. Está próximo, ó, então 7. Então aqui 82,7, lá como as respostas estão bem distantes, eu não preciso continuar fazendo a conta. E esse 82,7 eu vou multiplicar por 60, ou multiplica por 6 e no final acrescenta um zero, tá? Aqui eu não preciso botar vírgula embaixo de vírgula. 6 vezes 7, 42. 12, 16. 48, 49. O zero que faltou e a vírgula. Aproximadamente 4.962. E a resposta mais próxima é a letra B, que é 4.965 com 50, tá? Então, como as respostas estão bem distantes, tu não precisa calcular muitas casas decimais. Questão 44. O algarismo da dezena do produto de 34,3 por 13,9 é 34,3 por 19,3, 13,9. E eu quero a dezena desse número, tá? 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 38. 27, 30. 9, 12. 9, 10. E 1 vezes é só copiar o número. Então 7, 17. 6, 7, 4. Duas casas decimais, conta duas casas decimais e coloca vírgula. Como tu quer a casa das dezenas, é o 7, que é a letra E. Tá? Bem tranquilo. Questão 45. Quanto é 20% ao quadrado? Isso eu vou mostrar lá na porcentagem de novo, tá? Vou mostrar aqui e vou mostrar de novo lá na porcentagem. O que acontece? A porcentagem ele não é um número, ele é a representação de uma parte. Então, quando eu tenho a representação de uma parte, eu não posso calcular com ele. Eu tenho que primeiro transformar ele em número. E para transformar ele em número, é bem fácil, porque é só 20%. 20% é a mesma coisa que 20 por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 por 100 elevado ao quadrado. Bom, corta os zeros aqui, e aí tu vai fazer 2 ao quadrado, que é 4, e 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, dá 100. Como tu já tem 4 por 100, é a mesma coisa que 4 por cento, que é a nossa resposta certa, que é a letra C. Questão 46. O valor de 5 sextos mais 2 sétimos é 5 sextos mais 2 sétimos. Bom, tu pode fazer isso aqui por MMC, mas olha, nenhum é composto do outro, tá? Então tu pode multiplicar direto. 6 vezes 7, 42. Ou tu pode fazer o MMC. 2, 3, 7, 3, 1, 7, 7, 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Vezes 7, 42. Agora divide. 42 por 6 dá 7. Vezes 5, 35. E 42 por 7 dá 6. Vezes 2, 12. Então, 35 mais 12, 47. 47 sobre 42. Isso é a resposta da letra B.
Questão 47. O resultado da expressão abaixo é um número: letra A natural, B inteiro, C racional, D irracional, E imaginário. Bom, vamos resolver, né? Bom, primeiro eu vou começar aqui, ó. Dentro dessa raiz eu tenho uma raiz de 4. Então essa raiz de 4 eu posso resolver. Raiz de 4 é 2. Tá? Tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo dá 4. Menos a raiz de 25. Né? 5 vezes 5 dá 25. Então aqui é 5. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então aqui eu vou ter raiz de 9, somando os dois. Raiz de 9 é 3. Então isso aqui vai dar menos 2 quartos, que simplificando, né, dividindo os 2 por 2, vai dar menos 1 meio. E menos 1 meio é uma fração só pode ser um número racional. Tá? Então, letra C. Ele poderia dizer racional, pode dizer também real. Tá? Sem problema nenhum. Questão 48. Resultado de essa expressão é... Bom, aqui é bastante cuidado que na parte de cima nenhum número está aí dentro do parênteses. Então o sinal de menos prevalece, tá? Então aqui, ó, menos o 3 que está sendo elevado ao quadrado, tá? O menos não está sendo elevado ao quadrado. Então 3 ao quadrado dá 9. Menos somente o 2 está sendo elevado ao quadrado, por não estar entre parênteses, tá? Então 4 mais 3 na terceira é 27, mais 2. E embaixo tu vai ter menos 3 mais 5, que dá 2 elevado ao quadrado. Então aqui vai dar menos 13, juntando os negativos, mais 29, juntando os positivos, tudo isso dividido por 4. Então aqui menos 13 mais 26 dá 16, dividido por 4. E 16 dividido por 4 dá 4 como resposta, que é a alternativa letra B. Questão 49. Qual o resultado da operação abaixo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o parênteses. Aqui até é fácil de ver, ó, que é 3 quartos dividido por 3 quartos. Ou seja, um número dividido por ele mesmo só pode ser 1. A resposta é 1. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, que divisão não existe. Divisão de frações. Então tu mantém a primeira, muda a divisão para multiplicação e inverte aqui. 4 terços. Então 3 com 3 quarta e 4 com 4 quarta. Então realmente isso dá 1. Só que eu tenho uma fração mais um número inteiro, um número natural. E eu tenho que somar os dois. Então bota 1 aqui embaixo. MMC entre 3 e 1 só pode ser o 3. 3 por 3 dá 1, vezes 2 dá 2. 3 por 3 dá 1, vezes 1 dá 3. Então isso aqui vai dar a resposta de 5 terços, que é a alternativa letra B. Questão número 50. A respeito do resultado da expressão numérica a seguir, é correto afirmar que é 1, aí número divisível por 3 na letra A, letra B número par, letra C fração, letra D múltiplo de 5 e letra E número primo. Então vamos resolver isso aí, então. Resolvendo então as potências, né? Então aqui vai aparecer algumas coisas novas. Eu não posso juntar um menos 6 com mais 2, tá? Porque eu tenho uma divisão aqui. Então essa divisão ela prevalece. Então eu vou fazer a primeira divisão aqui, ó. E aqui eu já vou ver o seguinte, ó. Eu tenho 2 elevado na menos 1. Então esse menos aqui significa a inversão. E aquele 1 não importa nada, né? Porque vai dar o próprio número. Então tem que inverter o 2, que é 1 meio. Tá? 5 quartos na zero. Qualquer número elevado a zero sempre é 1.
mais a raiz cúbica de 27. Tu pode pensar aqui, ó, fatorando, ó, isso é um 3 na 3. Então, raiz cúbica de 27 é a raiz cúbica de 3 na terceira. Se anula e sobra o 3. E isso está sendo elevado ao quadrado. Dividido por 1 sobre 27, ó, elevado na menos 1/3. Então, o menos vai fazer que ele inverta. Esse 1 sobre 27 vai ficar 27 sobre 1, ou só 27, elevado na 1/3. Ó, já apareceu uma potência em forma de fração. Vamos ver o que acontece aqui. Tá? Então, ó, menos 3 meios vezes menos 6 mais 2 dividido. Faz o MMC aqui dentro. O MMC entre 1 e 2 é 2. 2 por 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Vezes 1. 3 ao quadrado é 9. E agora eu vou ver aqui o 27 na 1/3. Sempre que eu tiver uma fração como expoente, como está aqui, o número de cima é o expoente e o número de baixo é o índice de uma raiz. Então isso aqui vai virar uma raiz. Então todo expoente fracionário se transforma em raiz. Então 27 vai ser uma raiz de 27, ó. 1 é expoente, está dentro. O 3 é índice, está fora. Mas esse 1 a gente pode retirar sem problema nenhum. Então, continuando aqui. Dois menos 1 dá 1, então dividido por 1 meio. Mais 1, mais 9 dividido. Raiz cúbica de 27, nós já fizemos aqui, ó, que é 3. Tá? Vamos resolver aqui. Divisão de frações não existe. Então o que a gente faz? Mantém a primeira, troca para multiplicação e inverte a segunda. Aqui 9 dividido por 3 dá 3. Vamos vir para cá, porque está faltando espaço já. Menos 3 meios vezes menos 6. Esse 1 aqui embaixo não vale nada, então 2 vezes 2 dá 4. Mais 1 mais 3 que dá 4. Então isso aqui vai dar menos 3 meios vezes menos 6 ou mais 4, que dá menos 2. Tá? Tu está devendo 6, tu só tem 4 para pagar, tu ainda está devendo 2. Bom, menos com menos dá mais. O 2 e o 2 tu pode cortar. Então vai sobrar somente o 3. Então 3 mais 4 dá 7 como resposta final. Essa também é bem trabalhosa, tá? E 7 ele não é divisível por 3, não é número par, não é fração, não é múltiplo de 5, mas ele é um número primo, que é a letra E, a nossa resposta. Questão 51. Considerando que x igual a raiz cúbica de 8 mais 2 na 0 sobre 3 e y igual a 8 na 1 vezes 10 na 0 sobre 0,4, o valor de x ao quadrado mais 4y é igual a... Bom, vamos começar a resolver o x e o y, né? Raiz cúbica de 8. Pode pegar o 8 aqui, ó, aí, e decompor. Isso aqui vai dar 2 na 3. Então, ó, 2 na 0 é 1. Corta índice com expoente. Vai sobrar 2 mais 1 sobre 3. Isso dá 3 sobre 3,
que dá 1. Então x igual a 1. E o y? 8 na 1 é 8. Vezes 10 na 0, 10 na 0 é 1. Sobre 0,4. Então o y é 8 sobre 0,4. O que tu vai fazer aqui? Divide. 8 dividido por 0,4 igual às casas decimais, tá? Porque aqui tem uma casa decimal. Igualou as casas decimais, tira a vírgula. E esse zero aqui não tem valor significativo. 80 dividido por 4 dá 20. 20 aqui no y. Agora eu venho aqui e substituo. X é 1, mais 4 vezes o y, que é 20. Então isso dá 1 mais 80, né? Faz o quadrado de multiplicação. E no final, soma. 81 é a nossa resposta correta, que é a letra A. Questão 52. O número decimal que representa a fração 5 sobre 20 é, bom, só dividir. 5 dividido por 20. 0, acrescenta um 0 aqui. 2 dá 40, sobra 10. Acrescenta um 0, 5. Então isso é 0,25, a nossa resposta final, que é a letra B. Questão 53. Seja x igual a 1 meio mais 3 quartos e y igual a 0,2, o valor de x vezes y é. Então, fazendo MMC aqui para achar o valor do x, MMC entre 2 e 4, 1, 2, então aqui 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2, 4 por 4 dá 1, vezes 3 dá 3, então isso aqui vai dar 5 quartos. Tu pode até facilitar aqui, ó, transformando o y em fração, tá? 0,2 é a mesma coisa que escrever 2 sobre 10, ó. Tem uma casa decimal, então embaixo vai um 0. E aí é só multiplicar os 5 quartos pelo 2 décimos, que é o x vezes y. Então olha só, 5 com o 10 eu posso cortar, vai dar 2. E eu fico com 2 sobre 2, que dá para cortar. Então a multiplicação disso vai dar 1 quarto, que é a resposta da letra C. 1 quarto. Questão 54. Analise as assertivas a seguir sobre a fração 23 sobre 7. E assinale V se verdadeira ou F se falsa. Primeira, é uma fração própria. Não, ela é uma fração imprópria. Fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, ou seja, quando o número de cima é menor que o número de baixo, aí ela é própria. Imprópria é quando o número de cima, o numerador, for maior que o número de baixo, que o denominador. Então já é falsa a primeira. Segunda, é uma fração irredutível, ou seja, então não tem como simplificar. É verdade, não tem como simplificar. Então é verdadeira. Equivale a um valor maior do que 3. Bom, para eu saber se é maior do que 3, basta dividir. 3 dá 21, vai sobrar 2, ó. Então realmente é um número maior do que 3. Verdadeiro. Aqui tu já tem que a letra C é a alternativa correta, tu não precisaria continuar. Claro, a gente pode olhar as outras para ver se realmente são
falsas, né? Ou melhor, falsa, verdadeira. Pode ser simplificado por 7? Não pode ser simplificado, porque tem que dividir os dois, tanto de cima quanto de baixo, tá? Não somente um, tem que dividir os dois. E a fração equivalente é 46 sobre 14. Bom, fração equivalente é uma fração que tem o mesmo valor que ela. Então aqui, por exemplo, ele trouxe uma equivalente multiplicando ela por 2. Ela poderia multiplicar por 3, por 4, por 5. Mas é importante que multiplique tanto em cima e embaixo. Então uma delas é o 46 sobre 14, o que é verdadeiro, que confirma a resposta da letra C. Tá? Questão 55. Qual a fração decimal que representa o número decimal 0,03? Bom, para transformar isso aqui em fração, vai pegar o número inteiro, tá? No caso é o 3, após os zeros, né? E vai dividir por 1, mais a quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais que eu tenho. Então, se eu tenho 2 casas decimais, eu tenho que ter 2 zeros aqui embaixo. Então, 3 sobre 100 é a nossa alternativa correta, que é a letra D. Questão 56. Assinale a alternativa que indica uma fração com valor superior a 0,6. Então eu quero que seja superior a 0,6. Aí o melhor aqui é tu dividir cada uma delas, tá? Na letra A está falando 1 meio. Então 1 dividido por 2, 0,5. Então esse número não é maior que 0,6. Tá? Letra B, 2 terços. 2 dividido por 3, 0,6, 18. Sobra 2, acrescenta um 0, dá 6 de novo. E vai sempre repetindo o 6. E esse número é maior do que 0,6. Já está aqui a nossa alternativa correta. Se tu pegar lá C, 1 quarto, 1 dividido por 4, 0,28, 5, então 0,25, que é menor. Letra D, 2 quintos, 2 dividido por 5, 0,4, comprova, que é menor. E letra E, 3 sextos, 0,5, comprova também, até é menor que 0,6, então nossa alternativa só pode ser a B. E finalmente chegamos na última questão, 57. Falei para vocês que era um vídeo bem longo, tá? Bastante coisa a ser trabalhado. Então, última 57, a forma correta de representar o número decimal 0,023 em fração decimal é, bom, parte inteira, 23, dividido por 1, 1, 2, 3, 3 números decimais, 3 zeros. 23 sobre 1000, nossa resposta certa, letra C. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!